Olá! Pai, mãe, compra pra mim? Quem tem criança já deve ter ouvido pelo menos uma vez essa expressão, não é verdade? E os desejos de consumo dessas crianças não são tão espontâneos assim, né? A publicidade, claro, ajuda a criar as opções e tornar as marcas irresistíveis. A gente tem uma legislação aqui no Brasil cheia de regras e o desafio dos publicitários é dar o recado aos pais e aos responsáveis. Afinal, criança é um público extremamente sugestionável e é visto pelas empresas como uma parte relevante do mercado. É por isso que hoje a publicidade infantil está em discussão. Hoje nós estamos com 3 pessoas gabaritadíssimas para falar sobre esse assunto. A gente começa com o Heleno Ferreira Brandão, ele que é professor de Legislação e Ética na Comunicação. Nós também temos a Juliana Veloso, que é coordenadora dos cursos de Comunicação Social da Faculdade Maurício de Nassau. E o Ranieri Lima, ele que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Sejam todos muito bem-vindos. A pergunta quebra-gelo agora é a seguinte: o público infantil está preparado para distinguir entre a realidade e a ficção em um anúncio? Bom, depende. Depende da idade. Obviamente, crianças entre 0 e 5 anos, vamos estender um pouquinho mais, né? 3 anos, impossível. 5 anos você já está ali naquela fase transitória. Então, de 0 a 5 anos é impossível essa distinção. Porque o que a criança busca nessa idade é a extensão daquela experiência prazerosa que ela tem ao assistir o desenho, ao assistir o filme, para a sua realidade. Então, ela não consegue discernir o que é a fantasia que ela tem, aquela experiência ao assistir o desenho, a historinha, com a realidade. Então, quando ela se depara com um personagem daquele na prateleira de um supermercado, de uma loja de brinquedos, ela vai dar aquele show que a gente conhece, porque ela quer estender a sua experiência de prazer. De 0 a 5 anos. Então, aí depois a gente vai ter até uns 10, dos 5 até 10 anos, essa construção de uma consciência mais crítica. E aí a gente já tem uma certa distinção. Heleno, você tem alguma preocupação, não sei se você já teve, né? Não sei se você tem filhos, com a publicidade que chega na sua casa com relação às crianças, com relação aos jovens? Claro. A gente tem a preocupação, tendo em vista que a própria propaganda ela pode sensualizar uma criança, né? Pode atingir a criança de forma consumista, pode atingir a criança até sendo explorada, vamos dizer assim, em medos, superstições, em convicções que a própria família passa para ela e ela acaba, vamos dizer assim, adquirindo uma opinião diferente daquela que a família espera, que a sociedade espera em função da propaganda. Hoje em dia a gente tem uma legislação adequada, né? Eu digo adequada, não sei se é adequada, mas é a legislação que existe regulamentando a publicidade infantil. Só que a gente cresceu numa época em que não se tinha uma regulamentação. E, no caso, eu queria saber do Ranieri, você acha que a publicidade que você consumiu na infância influenciou até hoje o seu modo de vida? Bom, primeiramente, boa noite aos telespectadores, né? Bom, voltando à temática, é o seguinte, eu vejo que, na minha época, eu que sou de 90, não tínhamos a dimensão de como a mídia está hoje. Eu vejo que os meios de comunicação estão bem mais abrangentes, o acesso à informação é bem maior. Então, assim, a nossa legislação, ela precisa de fato se adequar aos parâmetros que a mídia estabelece hoje. Como a doutora falou, as crianças hoje em dia não têm aquela malícia que a propaganda, ela impõe às pessoas. Então, é importante, sim, essa evolução, temos a evolução legislativa, para que nós possamos nos ajustar aos tempos atuais. Mas acho que antigamente a gente era mais inocente, né? Acho que hoje em dia a criançada consegue olha só, captar mensagens. Se você pegar juridicamente, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca criança de 0 até completar 12 anos. E adolescente de 12 a 18 anos. O que é diferente, tá, do sistema internacional, que ele coloca criança para ele é de 18 anos para baixo. Ele coloca todo mundo junto.
Todo mundo é criança. Agora, eu concordo com você, porque nós éramos realmente mais inocentes. Você pega uma criança hoje, como ela falou, de 0 a 5 anos, tem criança com 4 anos que mexe no celular, vê filminho e o filminho já te joga para uma propaganda. É verdade. Então a criança não está tão inocente. Eu acho que isso é muito fruto do acesso, da facilidade que ela tem com a informação. Aquela história lá do iPad, tá com o iPad lá. Com certeza. Vendo, você vê coisas, vê o mundo na sua mão, né? Esse acesso é muito mais fácil. Esse acesso à informação é uma coisa que deve ser muito bem monitorada. Não vou dizer controlada, porque não tem como a gente de fato controlar, a não ser que você realmente proíba a criança de utilizar o dispositivo, o tablet, o celular. Você pode fazer isso até em casa, né, gente? Exatamente. Mas quando chegar na escola, isso é muito o amiguinho difícil, não tem controle. Mas aí o amigo tem, com a questão da web semântica, a criança entra num determinado conteúdo e depois que ela acessar novamente aquele aplicativo, enfim, aquele site, lá vai estar toda a lista de conteúdos semelhantes, porque hoje a tecnologia propicia esse tipo de associação. Então, se a criança acessa um conteúdo que não é condizente com a idade dela, pai e mãe apague o histórico. Porque da próxima vez que o seu filho entrar nesse site ou em outro, vai estar lá a sugestão. Às vezes tem pais que, pais veem outras coisas que não devem, depois o menino entra lá, dá de cara com o que não deve. É verdade, a publicidade hoje ela não está muito seletiva com relação a isso, porque quem acessou por último ali fica o perfil daquela pessoa. Exato. Né? Salvo no histórico é meio complicado. Isso é realmente uma dica importante. Agora, como é que está a legislação? Vamos jogar para o pessoal de casa. Basicamente, como é que está a legislação que desde 2004 mudou as regras da publicidade infantil no Brasil? Quem pode dar uma sugestão? Vamos lá. O artigo 227 da Constituição, ela é o primeiro a falar, é a emenda constitucional número 65, tá? E ela é de 2010. Então ela diz, logo de cara, né, que a primeira obrigação é da família, depois é da sociedade e depois passa para o Estado. Então nós caímos direto aí no planejamento familiar. Tá? O planejamento familiar ele tem que ser feito pelo indivíduo, tá? Aqueles que não fazem, até usam como desculpa a ignorância, a falta de cultura, o que não é cabível, tá? Porque nós vemos que o nosso direito, antes de ser um direito positivo, que é um direito que está escrito, você tem que atingir o direito natural. E o direito natural, você observa o quê? A natureza. Então você tem animais, passarinho, só bota a uva depois que está com o ninho pronto. Então se você disser que o ser humano é ignorante a esse ponto de não planejar a família dele, você está dizendo que nós somos mais burros que um passarinho? Peraí, não dá mesmo. Outra coisa, tá? O salário mínimo, a gente discute muito, o salário mínimo não é suficiente. Não, ele é suficiente para uma pessoa, você vai viver humildemente com aquele salário mínimo. Agora, o que não dá é o elemento ganhar um salário mínimo, constituir família, ter 3, 4 filhos e querer viver daquele salário mínimo. Aí você está transferindo a sua responsabilidade como o poder familiar, que não é mais o pátrio poder, né? Desde 2002, é o poder familiar, né? Para a sociedade e automaticamente para o Estado, que não tem dinheiro. O dinheiro que o Estado gasta é nosso, através dos nossos impostos. Então, esse artigo 227, ele já coloca bem claro essa preocupação com a propaganda, tá? Ela diz que o Estado também deverá promover programas assistenciais integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, tá? E ainda admite a participação de entidades não governamentais, tá? Mediante políticas específicas. E aí, ela, como é a nossa lei maior, você vai para quê? Nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos o artigo 36, né, que diz que a publicidade deve ser veiculada, tá, de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique. E aí nós já vemos propagandas que, antes de dizer o que é, depois que você vai identificar o que é aquilo, né? E ainda tem que destacar o seguinte, lá no parágrafo 2º, ele coloca bem claro, é abusiva. Aliás, antes de falar o que é abusiva, né, nós temos 2 tipos de propaganda, a abusiva, né, e a publicidade enganosa. Qual a diferença entre uma e outra? A enganosa acho que todo mundo conhece. Né? A enganosa, ele nos leva a acreditar que aquele produto é bom, ele fala sobre a qualidade, e a abusiva, ele te induz a ter medo, ele te induz à violência. Mas destacar no parágrafo 2º, que é muito importante colocar, é abusiva, dentre outras publicidades, é discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore medo ou superstição e, vou grifar aqui, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Bota isso bem claro. Fundamental. Então, quando você joga
uma propaganda que te dá um brindezinho, e aí você já vai identificar determinadas marcas, que a criança chega lá, eu quero comer aquele porque aquele tem um brinde, papai. Isso é uma discussão, inclusive, bem É longa. aquela propaganda que você comprando 3, você vai adquirir tal outro produto. E ganha E ganha um presentezinho, um brinde, né? A gente vai ter que dar um intervalo, já demos 10 minutos do primeiro bloco, Sim. mas daqui a pouco a gente vai voltar, porque eu quero entender melhor, para os publicitários, quais são as regras que eles devem cumprir e se estão cumprindo. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.